Olá, galera do Serviço Social, tudo bem? Então, você que está aí pensando em escrever uma resenha, né, que está empolgado com a proposta do curso de participar de um concurso de resenha, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre que tipo de texto é esse. Eu vou procurar explicar para você de uma maneira clara, direta e objetiva o que é uma resenha, como é que a gente escreve. Vamos ver alguns exemplos aqui de trechos de textos que se encaixam nessa definição de resenha, para que você possa se sentir mais familiarizado com este gênero, tá ok? Uma coisa importante, se você vai se propor a escrever uma resenha, fundamental que você leia resenhas acadêmicas. Resenha em si, como um gênero, pode ser muitas coisas. Existem diversos tipos de resenha. Se você der um Google lá na palavra resenha, você vai encontrar uma infinidade diferente de textos, de composição, de estrutura, de tamanho, de extensão. Então, há várias formas de se escrever uma resenha. Mas a ideia básica é que a resenha é um texto crítico de análise de uma obra. Pode ser tanto de um livro, quanto de um filme, de um espetáculo, pode ser de muitas coisas. O que a gente está propondo para vocês no curso de vocês é que vocês escrevam resenhas sobre livros da área de vocês. Por isso que você já tem até uma lista selecionada, né, com os livros que você pode resenhar. São todos livros aos quais você tem acesso pela biblioteca virtual. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha no que é resenha dentro dessa perspectiva que a gente está trazendo para vocês aqui do texto acadêmico da resenha acadêmica. Primeira coisa então, o que é, afinal de contas, uma resenha? E eu vou ler uma breve definição para vocês. Uma resenha é um texto que sintetiza de forma crítica os principais aspectos de uma obra, expressando a opinião do autor sobre ela. Envolve a descrição detalhada da obra, incluindo a perspectiva teórica do autor, de forma a resumi-la e fornecer uma opinião sobre ela. A finalidade da resenha é informar aos possíveis leitores sobre o conteúdo da obra e também sobre sua qualidade. Então perceba que ele é um texto informativo e também opinativo. Por quê? Porque você informa o leitor do que se trata aquele texto, aquele livro que você está resenhando, da onde que vieram aquelas ideias, quem é aquele autor, quais são os capítulos. Então você tem um conteúdo informativo muito forte. Mas você tem também um conteúdo opinativo. Cabe a você, resenhista, avaliar se o autor cumpre com a sua promessa, sim, não, por quê, para você poder recomendar, dar uma perspectiva para o leitor se ele deve ou não ler aquele texto, tá certo? Então a resenha ela vai informar e opinar. Você tem que tomar cuidado de se certificar que você está fazendo as duas coisas no seu texto, na sua resenha. Muito bem. Seguindo aqui o nosso modelo, aquele modelo que você tem à disposição no AVA, o que é que vai nesse texto da resenha? Primeira coisa é o título do livro resenhado, né, e aquelas informações sobre o livro em formato ABNT. Por exemplo, peguei um exemplo aqui de uma resenha da revista Catálises, da Universidade Federal de Santa Catarina, e lá na última edição, né, na penúltima edição, tem uma resenha que é o seguinte texto: Marxismo e Religião, Revolução e Religião na América Central. Esse é o título do livro que foi resenhado pelo autor, né, que escreveu essa resenha. Então ele coloca lá, tem até uma imagem, né, da capinha do livro. Isso não é obrigatório, né, você faz se você quiser, mas enfim. E aí tem lá o título do livro que está sendo resenhado, Marxismo e Religião, Revolução e Religião na América Central, e os dados da referência bibliográfica no formato da ABNT, que é o quê? Coloca primeiro o sobrenome do autor, Bento, em caixa alta, vírgula, o primeiro e segundo nome, Fábio Régio. E aí vem o título do livro, Marxismo e Religião, Revolução e Religião na América Central, o nome da editora, Jundiaí, da cidade onde foi publicado, né, Jundiaí, depois a editora, Paco, 2016, 100 páginas. Então, de acordo com as normas da ABNT, aquela forma clássica de referenciar a obra. Coloca o título da obra e depois coloca a referência certinho no formato ABNT. Em seguida, o que é que você deve colocar no seu texto? Bem, as credenciais do autor desse livro. Você vai apresentar o autor desse livro. E veja lá, qual é a primeira frase desta resenha aqui que eu escolhi como exemplo. Primeira frase é: Fábio Régio Bento fez pós-doutorado em Antropologia Social, é doutor em Ciências Sociais e mestre em Teologia Moral Social.
Primeira frase é essa, ou seja, uma apresentação direta de quem é o autor. O resenhista aqui não se aprofundou muito nisso, ele poderia, e a gente até recomenda que você se aprofunde um pouquinho mais nessa caracterização do autor do livro. Você pode falar um pouquinho sobre a produção acadêmica dele, ele costuma falar sobre temas, já publicou outras obras referentes a isso, enfim. Você pode aprofundar um pouquinho mais essa apresentação das credenciais do autor. O resenhista desse texto em questão, ele vai direto já para um comentário à obra, né? Ele diz, com esta obra, traz uma colaboração evidente para as discussões marxistas brasileiras, latino-americanas e assim por diante. Então, a segunda coisa é apresentar as credenciais do autor. Terceira coisa, você, de acordo com o nosso modelo lá, você vai colocar brevemente as conclusões do autor. Você vai fazer um breve comentário, né? Afinal de contas, onde é que essa obra chega? E a gente tem aqui uma brevíssima, né, explicação que o resenhista coloca aqui também. Ele diz assim, com esta obra traz uma colaboração evidente para as discussões marxistas brasileiras e latino-americanas. Michel Lowen identifica a religião, especificamente a católica, tendo em vista as relações, tendo em vista as especificidades desse trabalho, retratada nesta obra como um elemento muito mais complexo do que aquele relacionado ao ópio do povo. Nesse sentido, trata-se de um trabalho que objetiva reinterpretar a lógica da religião como ópio à luz da história, a fim de responder à questão: a religião e os agentes religiosos estariam associados mais à conservação política do status quo do que à sua ruptura? Né? Então, ele propõe ali explicar brevemente, né, o autor, onde é que o autor pretende chegar com esta obra, né? E faz um comentário sobre isso. Ele diz assim, para responder à questão norteadora de sua pesquisa, o autor recorreu a fontes bibliográficas e entrevistas semi-estruturadas realizadas com sujeitos religiosos que participaram das insurreições populares em El Salvador e na Nicarágua. Trata-se de um livro curto, o que não significa pouco trabalho, nem simplifica as questões heurísticas desta obra. E aí, a partir dali, ele vai passar para a próxima etapa, que é desenvolver. Então, nesse momento aqui, o que você deve fazer? Apresentar de uma maneira bem resumida onde é que o autor quis chegar, né? Como é que ele chegou lá, se ele chegou ou não chegou. Afinal de contas, qual é a ideia central que esse autor estava defendendo nessa obra, tá ok? Na próxima etapa da sua resenha, né, o item 4 é o que a gente chama de digesto, conhecimento. Essa palavra digesto pode parecer estranha para você, é uma palavra bastante usual no direito, né? Pensa em digestão, porque é mais ou menos essa a ideia. É o ponto do seu texto em que você vai digerir a obra, em que você vai explicar. E como é que você vai fazer isso? Capítulo por capítulo. O nosso autor aqui, o nosso resenhista, começa assim. No primeiro capítulo, Fábio Bento propõe a exposição de seus pressupostos teóricos que nortearão o desenvolvimento de seu trabalho na medida em que dialoga com a teoria crítica marxiana e marxista, e assim por diante. E ele vai apresentar quais são as ideias desenvolvidas no primeiro capítulo, como é que o autor faz isso, a partir de qual referencial teórico. Em seguida ele vai para o capítulo 2, capítulo 3 e assim por diante. Então, da mesma forma, na sua resenha, você deve seguir essa ordem. Vai apresentando a obra capítulo por capítulo, fazendo um resuminho do que cada capítulo propõe, os seus pontos principais e as suas principais referências teóricas. Que tipo de diálogo teórico ali o autor está fazendo naquele capítulo. Muito bem, depois de então fazer essa digestão da obra, né, o digesto conhecimento, você vai partir para uma avaliação crítica do seu posicionamento. Como é que você entendeu essa construção de sentido que o autor fez na obra? Ele foi convincente para você? Ele explicou bem? Deixou algumas coisas meio vagas, algumas coisas que você não acha que não estão muito bem amarradas, algumas ideias perdidas? Você pode fazer uma avaliação assim, claro, sempre tomando o devido cuidado para respeitar o autor e para, se você vai fazer uma crítica, ela tem que estar fundamentada, não é? Você pode, se você tiver referencial teórico, comparar com outros livros, tá certo? Isso é uma coisa difícil, então depende de um referencial teórico. Mas se você já leu sobre esse assunto em outros autores, você de repente pode fazer uma comparação e até fazer uma avaliação crítica nesse sentido, de apontar um autor não foi tão feliz aqui, poderia ter sido desenvolvido mais esse ponto, e assim por diante.
Então, nesse tópico 5, né, de críticas do resenhista, é o tópico em que você se coloca ali como resenhista da obra e vai fazer uma avaliação crítica do que foi colocado naquele livro. Vamos ver aqui o exemplo da resenha que eu escolhi para vocês. Lá no final, né, o resenhista vai dizer assim: este trabalho polêmico é de extrema relevância, considerando o atual contexto histórico do capitalismo. Cada vez mais grupos religiosos assumem e manifestam uma ideologia reacionária sem medo de exposição, promovendo inúmeras violências aos direitos humanos. O avanço de comunidades neopentecostais evangélicas e o crescimento da violência contra adeptos de religiões africanas são exemplos claros da capilarização da religião como ópio e violência. E aqui ele prossegue, é um parágrafo longo, mas é basicamente um parágrafo em que o resenhista se coloca criticamente e avalia, aqui nesse caso positivamente, né, as contribuições do livro que ele leu. Muito bem, e nós temos ainda um outro tópico, que é as indicações do resenhista. Naquela resenha que eu escolhi para vocês, que eu estava comentando até agora, o resenhista não fez indicações. Por isso eu vou pegar um exemplo de uma outra resenha, uma resenha aqui de uma revista de jornalismo. E no último parágrafo dessa resenha do livro no jornalismo, o autor faz claramente essas indicações do resenhista. Ele diz assim: profissão jornalista, um guia para viver de notícias na próxima década, que é o título do livro que ele resenhou, deve constar na bibliografia básica dos estudantes de jornalismo, dos recém-formados que se veem no campo descampado do temível mercado e dos que já atuam e passam a sentir a necessidade de uma atualização. O livro é um alento, pois faz a leitura dos cenários, nem sempre estimulantes, para então apresentar algumas saídas possíveis. Como diria Charles Bukowski, em algum lugar ainda há luz. Pode não ser muita luz, mas já é suficiente para vencer a escuridão. Muito bem, então, no último parágrafo dessa outra resenha, eu vou dar referência para você, o autor coloca claramente aqui uma indicação, né? Ele diz que esse livro é muito importante, é muito útil para estudantes de jornalismo ou ainda para profissionais que estão na área buscando uma referência, uma atualização. Então, ele deixou isso claramente. As duas resenhas, então, que nós lemos são uma resenha do Vinícius Pinheiro Magalhães, que resenhou o livro Marxismo e Religião, Revolução e Religião na América Central, publicada na revista Catálises, da Universidade Federal de Santa Catarina, numa edição de 2019, bastante recente, portanto. E a outra, que eu li só os trechinhos final, né, das indicações, é uma resenha do Clóvis César Pedrini Júnior, que titulou a sua resenha não com o título do livro que ele resenhou, mas ele criou um título próprio. Então, esse é um outro aspecto a se observar aqui. Ele disse o seguinte, né, o título dele, né? Quando o jornalismo parece perder espaço, é hora de apostar na credibilidade. Uma resenha publicada na revista Uninter de Comunicação, volume 7, número 12, também de 2019. Então, outra observação que eu faço a vocês aqui. Você pode tanto colocar já diretamente o título do livro que você está resenhando, ou criar um título para a sua resenha, né? Criar um título daí explorando o assunto, o tema, a maneira como você abordou, tá certo? Muito bem, então fizemos assim uma explicação geral sobre esse processo da escrita da resenha dentro desse formato que o curso de Serviço Social está propondo para você. Como eu comentei no início da nossa apresentação, há várias formas de escrever uma resenha, mesmo pesquisando resenhas acadêmicas, você vai encontrar textos que, ora, exploram mais, por exemplo, as credenciais do autor, ora fazem isso de maneira muito superficial. Você vai encontrar alguns textos que são mais críticos, mais opinativos, outros nem tanto, mais descritivos. Você vai encontrar textos que fazem, né, essas indicações ao final, outros que não fazem. Então, existe uma certa liberdade aí na construção da resenha. Procure fazer o máximo possível dentro das indicações do modelo que foi proposto para você, né, porque isso faz parte da tarefa, né, da proposta do trabalho, né? Então, procure seguir esses itens e, na medida do possível, explorá-los dentro daquelas explicações que foram feitas, tá certo? Muito importante, você vai escrever uma resenha, tem que ter lido resenha antes, né? É muito difícil você fazer uma coisa que você não conhece. Imagine que você vai
fazer um bolo sem nunca ter comido um bolo. Como é que você vai conseguir? Difícil, né? Então, procure ler algumas resenhas, acesse revistas acadêmicas da área do serviço social ou de áreas correlatas, como sociologia, história, ciência política. Procure ler resenhas, que aí você vai pegando o jeitinho, o gosto da coisa, né? Como é que você pode escrever uma resenha. Sem ter lido algumas resenhas aí na vida, vai ser difícil você produzir um bom texto. Siga as instruções que foram dadas para você no manual, lá nas instruções certinho. Escreva seu texto, revise seu texto, se puder, troque com o colega, né? Dê para um colega ler para ver se ele de repente entendeu, para ele avaliar se o texto está bom, se está ruim. E aí eu tenho certeza que você vai conseguir produzir um bom trabalho. Além, claro, de participar do concurso, né? De poder ganhar aí os prêmios, né, que são oferecidos no concurso, você sem dúvida vai estar fazendo um trabalho muito enriquecedor para você como aluno, como estudante, como pesquisador. Porque o trabalho de escrever a resenha envolve a leitura crítica da obra e a apropriação desse conteúdo. É quando você reflete sobre o que você leu e tenta fazer sentido daquilo. Então, quando a gente lê um livro e a gente tem que escrever sobre aquilo que a gente leu, isso é um super exercício cerebral, né? Isso coloca a gente para pensar, coloca os nossos neurônios lá para trabalhar violentamente, né? Um puxando o outro, tá certo? Então, encerro por aqui essa breve apresentação do que é uma resenha. Espero que tenha ajudado você a entender melhor. Siga as dicas, leia resenhas, produza seu texto, revise seu texto, troque com alguém, reescreva, né, ou reedite o seu texto, e tenho certeza que você vai conseguir entregar um trabalho interessante ao final, do qual você vai ter aproveitado muito para o seu aprendizado. Um grande abraço e até um próximo encontro.